nas palavras que ele vai trazer, na compreensão que nós vamos ter de tudo que ele vai falar e na assimilação dos ensinamentos. Pedro, agora é com você, a palavra é sua, a reunião é sua, a inspiração também é com você. Agora, às 8h35, você traz de volta para mim, por favor. Combinado, Celinha. Bom, boa noite, pessoal. Bom demais estar com vocês aqui em mais uma semana corrida. Quando vejo, já estamos aqui de novo. Mas é isso, faz parte, né? Vamos aproveitar os dias, o tempo, para a gente poder estudar um pouquinho mais, continuar a lei da liberdade. Foi bom na semana passada, né, que a gente perguntou bastante, tiveram muitas contribuições, então isso vai enriquecendo o estudo, fica uma compreensão melhor. E hoje nós continuaremos dentro da mesma temática, que é a respeito da fatalidade, né, se existe ou não, como que ela se desdobra, enfim. Então hoje a gente continua aí a partir da questão 853. Aqui Kardec vai perguntar: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Então aqui ele está falando sobre a morte mesmo, né? Então, às vezes a pessoa escapa de um acidente, chega em casa, acontece um trem e desencarna, né? Então parece que ela escapou de uma coisa e caiu em outra e tinha que desencarnar, vamos dizer assim. Então não há nisso uma fatalidade? E aí os espíritos respondem: fatal no verdadeiro sentido da palavra. Só o instante da morte o é. Nesse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, é mais ou menos assim, a hora que chega uma ordem assim, ó, tira do corpo, é para acabar a encarnação, não tem jeito, não tem muito como escapar. Se vai ser de um jeito, de outro, a gente vai ver nas questões sobre essas situações, mas a hora que o ponteiro acusou lá em cima, não tem muita escapatória, né? Então, essa fatalidade é no sentido, no instante da morte é. Mas quando chega o momento da desencarnação, não tem muito o que fazer, não tem por onde escapar. Então, é nesse sentido que os espíritos estão deixando claro. Por isso que, obviamente, a gente sabe que tudo é hora certa, né? É válido nós ressaltarmos aqui a questão do suicídio indireto, por exemplo, né? Porque se a gente analisar um caso de suicídio direto, a pessoa desencarna, e aí a gente vai achar assim, então não tinha muito o que fazer, não. Tanto no suicida quanto no suicida indireto, a pessoa ela não está cuidando da própria vida, não está cuidando do corpo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho diabetes, e aí eu não tomo a medicação, não aplico insulina, como um monte de pão, de bolo, de bolacha, de doce, enfim. E isso vai me complicando, e daqui a pouco eu tenho que fazer uma amputação, outra, e daqui a pouco eu desencarno, por exemplo. Eu desencarnei na hora certa? Não. Às vezes eu poderia ter desencarnado muito mais tarde, mas pela minha imprevidência com o corpo, eu estou abreviando a minha vida. O suicídio direto, né? Eu não preciso nem comentar. Eutanásia, mesma situação, né? E a gente vai ter tempo ainda para conversar sobre essas situações. Assim como também pode acontecer ao contrário, que são os casos das moratórias, né? Se eu estou ali cumprindo com os meus deveres, com as minhas questões, está tudo fluindo bem, estou com um bom corpo e minha encarnação está sendo muito proveitosa, às vezes, ao invés de desencarnar com 80 anos, eles julgam ser necessário a gente ter mais um ano ali de aproveitamento, mais 2, mais 5, mais 10, enfim. Então, isso é um planejamento que vai também de acordo com os nossos guias e mentores, mas que é, sobretudo, um resultado de um comportamento que eu tenho, das escolhas que eu vou fazer ao longo da minha encarnação, do meu uso do meu livre-arbítrio e da minha inteligência. Então, esse prazo ele pode se dilatar ou ele pode encurtar. Mas o fato é que quando chega o momento, não tem muito o que fazer, né? Então, por exemplo, o Divaldo Franco, ele tinha uma agenda de palestras muito apertada. Assim, falava toda semana, várias vezes na semana,
em várias cidades, vários estados, vários países. E aí, para você conseguir agendar uma palestra com ele, não era assim, ô Pedro, vem fazer um estudo aqui amanhã. Era assim, ô Divaldo, você consegue fazer um estudo daqui a 5 anos? Então, a agenda dele era daí a 5 anos para frente. Sobretudo nesses momentos, assim, que era para fazer seminários, encontros, esses eventos maiores, né? E aí começou a chegar um momento que a idade começou a avançar e ele começou a ficar preocupado se ele poderia marcar, porque a agenda continuou daí a 5 anos. Então, com 80 anos, ele perguntaram a ele se ele poderia fazer e ele ficou na dúvida. E aí perguntou a Joana, Joana, posso marcar para daqui a 5 anos essa palestra? Pode marcar a agenda que tá tudo certo. E aí ele ia marcando. Quando ele fez 85, ele já não sabia se daria ou não. E a agenda continuou apertada do mesmo jeito. E aí, com 85 anos, ele vira para Joana e falou assim: E aí, Joana, posso marcar ou não posso marcar? Não sei se eu vou estar aqui, se eu não vou, como é que vai estar a situação. Aí ela responde a ele: Olha, meu filho, pode marcar, mas a gente vai ter que rezar muito para Deus para poder conseguir fazer essas palestras aí. Por quê? Porque assim, nós sabemos que ele mesmo teve uma moratória ali por conta do período da pandemia, enfim, ele mesmo narrou essa situação toda. Então, por que que teve isso? Por conta do trabalho que ele fazia, de uma encarnação toda dedicada ao bem, enfim. Então, esses prazos, eles são, de certa forma, flexíveis, mas até ele, a hora que acertou o ponteiro de lá com o ponteiro de cá, é isso, acabou e vida que segue agora com uma outra dimensão, né? Luciano. Ô Pedro, eu lembrei aqui, não sei se vocês lembram, daquele acidente aéreo com o time de futebol da Chapecoense, alguns anos atrás. Teve alguns sobreviventes, né, poucos, e um deles foi um repórter. Então ele sobreviveu a esse acidente aéreo e 2 anos depois ele veio desencarnar com um infarto fulminante, né? Então é nesse caso mesmo, né? Escapou em perigo mortal, não caiu em outro, né? Mas enfim, teve ali o desencarne pela via do infarto também, né? Então, essas coisas acontecem, né? Eu lembrei também, há um tempo atrás, não assim, de sair de uma situação de morte, né? E encarar de fato a morte, mas lá em São Paulo, alguns anos atrás, teve um senhor que saiu de casa para trabalhar e no meio da rua, um helicóptero caiu em cima dele. Então você pensa assim, né? Quando você vai pensar de que você vai sair de casa, um helicóptero vai cair em cima de você, né? A gente pode pensar qualquer coisa, vai ser assaltado e tudo mais, né? Ou, enfim, né? Estamos aí sujeitos a muita coisa, mas algo esdrúxulo como isso, não, né? Que vem mostrar mesmo que quando chega a hora, conforme você disse, né? Tem que ir, né? De um jeito ou do outro. Ótimos exemplos, né? Assim, e você vê, às vezes a pessoa precisa passar por uma experiência dessa, né? Igual, imagina ali, um acidente aéreo, né? E aí, há 2 anos tem a desencarnação, né? Então, bons exemplos nesse sentido, né? De sair de um para o outro. TT. Só lembrando da história daquele professor de música também, que estava indo para o conservatório da aula, na Rua Floriano, e a marquise caiu em cima dele, que também foi uma coisa assim, né? Não foi que ele escapou de uma coisa por outra, é igual o do helicóptero, né? Eu só lembrei, assim, porque o Luciano comentou, só isso. Uhum. Então, assim, é isso, porque quando chega a hora, às vezes a pessoa vai estar super bem de saúde, não tem nada ali para fazer, né? Mas se precisar gerar um infarto, gera, se precisar cair uma marquise, ele gera também. Isso me fez lembrar até a questão do escândalo também, mas não vou nem entrar nesse assunto, não, só apareceu aqui na mente, mas é isso. Vamos ver aqui o desdobramento da 853 na questão A. Ele vai perguntar assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morremos? Então, independente do perigo que vai aparecer para nós, se não está na nossa hora, significa que a gente vai escapar desse perigo? E aí ele vai dizer que não é bem por aí. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da sua partida, nada poderá impedir que partas.
Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, quando é para a gente escapar da morte, porque ainda não deu a hora, as coisas acontecem. É impressionante também, né? Então, eu lembro do Wanderson contando uma situação, assim, por alto, talvez eu não lembre dos detalhes, né? Mas, por exemplo, quando a bomba da Segunda Guerra caiu lá no Japão, tudo mais, aquela confusão toda, ela explode, não explode no chão, né? Explode um pouco acima e aí faz aquela destruição total. E aí tinha um médico especialista, um médico assim super importante ali para poder ajudar e atuar nessa situação toda. Eu sei que quando a bomba explodiu, ele estava passando justamente por uma parede que tinha uma composição específica que fez com que ele protegesse ele não desencarnasse e tivesse condições de trabalhar e ajudar ali naquela situação como um todo. Aí você vê, um monte de gente desencarna, era para ele ter ali também. Como é que a providência divina consegue equacionar o momento da explosão da morte, do deslocamento do ar, da questão do magnética, de uma parede específica que ele vai passar e vai ser protegido para não desencarnar naquela situação e poder trabalhar e ajudar ali naquilo que precisa. Então, quando não é para a gente desencarnar, as situações podem aparecer, porque aí vai acontecer alguma coisa também. Vai atrasar, vai mudar o horário, o Uber vai fazer um caminho diferente, alguma coisa a gente vai perder o avião que iria cair, alguma coisa aconteceria, né? Então, e isso a gente precisa ter uma certa compreensão também, porque, por exemplo, ainda pegando esse exemplo do avião, até para as pessoas interpretarem isso, precisa uma certa delicadeza, mas também de umas bases muito sólidas. Porque se a gente fizesse uma entrevista, e aí o jornalismo é mestre para fazer isso, né? Um avião caiu, morreu todo mundo. Aí o jornalista vai e descobre sempre um caso, uma pessoa que iria pegar aquele avião e que por diversos motivos não pegou. E aí vai atrás e começa a entrevistar. Olha, nossa, você era para estar nesse avião, esse avião caiu, não sei o quê. E começa a conversar, falar. Mas e aí, o que que você acha? Por que que você acha que você não estava nesse avião? E aí ela vai falar, eu tive um problema no trânsito, eu agarrei, eu tive isso, problema na minha passagem, não sei o quê. E aí vai instigando a pessoa até ela falar assim, mas eu acho que é Deus que me tirou desse avião, que não era para eu estar lá. E aí a gente se pergunta, né? Poxa, imagina então uma mãe que estava assistindo a essa entrevista e que o seu filho estava dentro do avião. Porque se a pessoa que perdeu o avião fala que ela perdeu o avião por causa de Deus, que Deus tirou ela de lá, e o meu filho, será que Deus não então tirou ele de lá também? Por que que Deus deixou? Entende? Percebe que a gente precisa ter uma base, um conhecimento dos atributos de Deus e de uma fé raciocinada para não pirar com isso? E aí, obviamente, a gente consegue entender por essas perguntas aqui que as pessoas que estavam no avião é porque eram para estar no avião. Talvez para algum desencarne coletivo, para alguma situação que deveria passar, e a outra que perdeu seja um momento porque de fato não era para ela desencarnar, às vezes ela teria que estar no voo mesmo, e aí fizeram isso para que ela não desencarnasse, porque não haveria sobreviventes. Então a gente tem que ter muito cuidado nessas interpretações e uma base muito sólida em termos de estudo, de conhecimento, por isso que é importante a gente participar de grupo de estudos, de raciocinar a doutrina através de casos que a gente conhece no dia a dia, como o Luciano trouxe, como a TT trouxe, para que a gente tenha uma aplicabilidade da doutrina no nosso dia a dia, que é o que importa, né? Claudinha. Então, Pedro, exatamente. Eu estou lembrando do tsunami. O tsunami, eu acho que um mês antes, a professora das crianças acho que de primário ensinou a elas a como se
defender de um tsunami. Ela fazia parte da aula, como se estivesse dando aula sobre um vulcão, normalmente, porque lá tem muito tsunami. E a professora ensinou essas crianças. E um mês depois teve o tsunami. Essas crianças já sabiam, tinham estudado, aprendido como se defender de um tsunami. E elas fizeram exatamente isso e não foram atingidas pelo tsunami. Então, tem isso também, o explicar, ensinar. Realmente, essas crianças não deviam estar para desencarnar, porque foram lá, estavam naquela escola, aprendendo com aquela professora, e não foram outras, de outra escola. Então, a gente tem que pensar que elas não eram para ir também, né? Que elas souberam se defender. Esse caso do tsunami foi muito narrado à mídia e foi muito interessante. Eu acho muito interessante, porque elas se defenderam, elas souberam se defender e não morreram. Não era para elas morrerem. É isso. Certamente. É bom demais. E aí já vem a preparação, né, para poder fazer aquilo. Edu, Boa noite a todos. Só complementando aí o que a Claudinha falou, é que o tsunami ele tem pré-anúncios, né? Por exemplo, a água recua, em vez dela avançar para a terra, ela recua. Então as crianças aprenderam que em água recuando era para procurar um local mais alto. Bem, eu queria dividir também com o pessoal uma experiência minha, pessoal, né? Eu estava passeando numa certa cidade e tinha previ um certo caminho que ia passar por um ponto turístico ali, e naquele dia eu comecei a passar mal. Não sei, tive um mal-estar. Uma viagem estava viajando, já tinha 3 meses e pouco. Estava recém-aposentado e deu para fazer esse passeio aí. E só naquele dia de 3 meses e pouco eu passei mal. Quando eu chego no meio do caminho, tinha um monte de ambulância passando, tinha havido um atentado, a bomba. Mataram 10 alemães naquele local ali. E não estava no próximo ali porque passei mal sem motivo algum. Só providência mesmo. olha só. Assim, os casos são inúmeros, né? Porque na providência divina não há improviso, assim, né? Há sempre um planejamento. A gente ainda pode usar mal o livre-arbítrio, que eles vão dar um jeito de consertar a nossa teimosia, né? Mas é impressionante, assim, de fato, quando é para ser ou não é para ser, as coisas acontecem, né? Rita, Me passou agora pela cabeça aqui também, a gente tomar muito cuidado com relação ao seguinte, né? Se a gente sabe que determinado lugar tem um risco eminente de acontecer algo, e se a gente passar por ali, a gente pode desencarnar, e a gente vai pensar assim, não, eu vou, que se não tiver na minha hora, não vai acontecer. E acontece. Então, quer dizer, mesmo que às vezes não era a hora, mas você temou, às vezes teve até intuição de não ir por aquele lugar, e mesmo assim foi, quer dizer, eu acho que aí não pode ser até assim, indiretamente, uma parte do suicídio, né? com certeza, assim, o Divaldo, ele tem uma passagem falando, por exemplo, dos esportes radicais, né? Esses esportes que colocam a vida em risco, né? E que nós, quando temos esse conhecimento tudo, que deveríamos evitá-los, porque não faz sentido, né? A gente passar por locais que a gente já sabe que são mais complicados, não faz sentido a gente colocar ou fazer esportes que coloquem a nossa vida em risco. Então, é óbvio que a gente pode estar fazendo uma caminhada, de repente tropeçar, cair, bater a cabeça e desencarnar. Pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque quando tem que acontecer, tem que acontecer. Agora, não faz sentido eu fazer situações que coloquem a minha vida em um risco muito maior de forma desnecessária, né? Então, a gente tem que ter, sim, essa providência, com certeza. Edu. Só respondendo a Rita ali, a minha forma de pensar dessa questão da intuição, né? Várias vezes eu deixei de bater o carro por uma intuição.
né? Ou atropelar um motociclista. A gente está ligado com a intuição ali, a gente se livra de um acidente. Mas no meu caso, por exemplo, eu não fui intuído a mudar de itinerário, né? Eu sofri uma questão quase que obrigatória. Eu atrasei um pouco meu passeio porque comecei a passar mal. Um simples enjoo, um mal-estar, digamos assim. Quer dizer, a providência divina ali, né, não usou da intuição para me tirar daquele itinerário, né, daquele caminho. Usou de um outro recurso. Então eu penso assim, quando a intuição não dá certo, a espiritualidade cria um outro subterfúgio, você tropeça. Já aconteceu comigo também, uma coisa interessante. Eu fui trocar um pneu num carro, a pessoa que trocou o pneu não apertou direito os parafusos, né? E, tipo assim, um dia antes talvez daquele parafuso soltar, digamos assim, que estava frouxo, eu distraí, olhei para dentro do carro, a direção do carro me jogou para uma guia de calçada, e ali rasgou o pneu, tive que trocar ali. Aí eu percebi que os parafusos estavam meio frouxos. Olha só que coisa interessante, né? Eu podia ter um acidente grave, que podia tirar minha vida, os meus parentes estavam dentro do carro, porque ia soltar um parafuso. Não, antes eles me fizeram distrair para que eu encostasse a roda na guia, e na hora de trocar o pneu que eu fui perceber que estava ali os parafusos mal apertados. Então as providências são muito assim, às vezes tentam por intuição, não dá certo. Eles vão arrumar uma outra forma de você ser assim poupado, né? De um acidente mais grave ou de um acidente fatal. Minha forma de pensar. Até porque para os bons espíritos, fazer a gente ter uma diarreia, uma dor de cabeça, atrasar, isso é moleza para eles, a fichinha, né? Bom, vamos adiante, 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomemos para evitá-la? Então aí está até um pouco dentro do que a Rita comentou aí também, né? Então, se é infalível a hora da morte, né? Poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações que nós tomemos para poder evitá-la? E é claro que não é, né? Os espíritos deixam isso óbvio. Visto que as preocupações que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São dos meios empregados para que ela não se dê. Então, todas as preocupações que nós tomemos para evitar a morte, elas são válidas e nós deveremos fazer. Então, igual o Edu falou, estou fazendo uma viagem. Aqui a gente está próximo ao Rio, né? Eu vou para o Rio. Pô, eu posso evitar alguns caminhos para correr menos risco, né? De passar dentro de uma favela, dependendo do horário que eu vou fazer, enfim. Então, da mesma forma, com a minha saúde, com as coisas que eu me alimento. Então, essas preocupações que nós temos, elas são sugeridas através do nosso próprio desenvolvimento intelectual ou através mesmo da intuição, a fim de evitar a morte, né? E a gente tem sempre que preservar a vida, a gente não sabe quando vai desencarnar, então o nosso objetivo é sempre manter a vida e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que a minha vida fique bem, para que eu tenha, para que eu me resguarde. É óbvio que se chegar um momento, eu posso ter me resguardado de tudo quanto é jeito e ainda assim desencarnar. Mas é meu dever, vamos dizer assim, preservar e cuidar para que isso não se aconteça, né? Luciano. Ô Pedro, eu fiquei pensando aqui, embora não tenha abordado aqui nessa pergunta, mas na resposta, mas eu pensei no instinto de conservação também, né? Que mesmo numa situação complicada ali, o nosso instinto de conservação ele tende a nos puxar, né? De novo para a vida. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então pensei aqui no instinto de conservação, né? Porque por mais às vezes que estejamos numa situação complicada, em que nós mesmos vamos nos colocar, ou que por descuido e desaviso, né, estejamos nela, o instinto de conservação também tende a nos puxar, né?
Isso falando assim, de maneira inconsciente, né? O instinto de conservação de maneira inconsciente. E conscientemente também são todas as precauções que você levantou aí, né? Vou evitar o máximo possível, se eu estou atravessando, fazendo uma trilha, não vou ficar tirando foto, selfie lá no pico do negócio. Então, assim, a gente vai fazer essas coisas também, né? Acho que inconscientemente está ali atuando também o instinto de conservação. Pois é, agora você me fez pensar numa situação também, porque o instinto de conservação, o instinto, na verdade, de forma geral, quando lá no início do Livro dos Espíritos eles estudam o instinto e a liberdade, ou o instinto e a inteligência, alguma coisa assim, aí tem uma resposta lá que eles falam assim: se um homem seguisse os seus instintos, jamais se transviaria. E aí eu lembro que isso fez um embaraço na minha cabeça, porque o instinto está muito relacionado às questões animalescas do homem, né? Dessa parte, assim, igual o Luciano falou, de conservação, de reprodução, de alimentação mesmo, de sobrevivência, enfim. Então, poxa, como é que a gente não tem o livre-arbítrio, o desenvolvimento da inteligência, e como é que isso melhora ao invés de, se de fato nós seguíssemos a intuição, o instinto seria melhor, né? Só que, na verdade, o que a maioria das vezes acontece é que a gente ignora isso, porque o instinto, às vezes, ele vai aparecer assim: aconteceu alguma coisa, e aí me vem aquilo lá, por exemplo, igual quando a gente tem que levar guarda-chuva, fala assim: acho que eu vou levar o guarda-chuva, porque pode ser que chova. Aí a gente chega na janela: não, acho que o tempo vai ficar firme, daqui a pouco cai uma tempestade danada e a gente se molha todo. Então, o instinto ele aparece assim, mas nós, através dessa racionalização, que às vezes pode ser equivocada, não escutam o instinto e acaba se prejudicando por conta disso, né? Então, às vezes a gente brota aquela sensação assim: não vou passar por ali, esse instinto de conservação que o Luciano comentou. Mas a gente fica assim: nunca acontece, eu já passei por ali algumas vezes, não deu nada e tudo mais. Então, a gente tem que ter cuidado, né, de saber ouvir esse instinto e ter uma certa preocupação, né, com essa racionalização para não nos desviarmos, né, para não nos equivocarmos na nossa decisão. Não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a isso, Luciano. Senão eu vou passar para Eliette. Não, acho que é isso mesmo, né? E o instinto de conservação, eu penso também que ele não está só ligado às nossas questões mais instintivas e animalescas, vamos colocar assim, né? O instinto de conservação também, ele vai procurar conservar a vida, mas ele está lastreado também, né? É o nosso germe, né? O instinto tornar-se-á no futuro, né? Sentimentos mais elaborados, mas é o nosso germe, né? É a semente para se tornar algo melhor. Então, ele é algo também divino, senão não estaríamos aqui, né? Então, assim, ele nos conservar, nos proteger, a fim do trabalho que precisamos concluir aqui nessa vida, né? Então, está tudo interligado, né? Então, e do outro lado também, né, esse instinto de conservação, do lado complicado dele, né, ele vai tentar conservar quando adoecido também, conservar tudo para nós também. A gente vai falando aqui de egoísmo, né? Vou conservar para mim, vou conservar as coisas para mim, as pessoas para mim, né? Então, a gente está falando de uma outra direção também do instinto não trabalhado, né? E adoecido, mas é algo divino, senão não estaríamos aqui. Penso assim, né? É isso, pode falar. É isso. Se não me engano. Não, é isso mesmo. Vamos ver agora, Eliette. Só ligar o microfone, Eliette. Isso. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, né? Olha só, eu queria perguntar, ver se em que enquadra isso. Quando eu tinha meus 30 e poucos anos, mamãe tinha tido o AVC, foi por volta de 2015, por aí. E aí, não, foi antes, foi 2006. O que acontece? Quando o médico foi fazer meu exame, a resposta foi assim: eu tinha um nódulo do lado de fora do rim. É maligno, é abrir, arrancar o rim e acabou. Aquilo veio assim, puf, sabe? Você, com todo aquele problema que eu estava passando, mas de repente eu neguei. Eu falei: eu não estou com essa doença. E ele estava grande. Aí o pessoal: Lete, já tinha colega minha que chorava: Lete, como é que eu vou viver sem você? Você, minha amiga. Eu falei: gente, quem falou que eu vou morrer? Eu não vou morrer.
eu não vou morrer. E foi se passando, eu levei praticamente quase um ano entre fazer exames, essas coisas todas e tal. Quando eles fizeram a minha cirurgia, esse tumor estava do lado de fora do rim, e durante esse período todo ele não passou nem para a pele do rim, segundo a biópsia, mas era maligno, entendeu? Então, aí o pessoal, viu, eu não falei que eu não ia morrer? Aí o pessoal, mas aí, e lógico que ainda durante um bom período a gente fica assim ainda em dúvida, né, que aquilo ainda ia para frente. Eu perguntava ao meu médico, ele, Lete, você está curada. Nessa época, eu pedi muito a Nossa Senhora da Aparecida também, fiz as minhas orações e tal. E aí o médico falou, você teve um milagre, porque a tua santinha, que até ainda falei com ele, poxa, doutor, eu pedi tanto a Nossa Senhora para que eu não tivesse tirado o meu rim. Aí ele falou assim, olha, você teve um grande milagre, porque você perdeu o seu rim, mas ganhou a sua vida, entendeu? Então aí eu fico assim, será que foi só a questão da gente ter essa negativa valeu a pena? E se eu tivesse negado e depois morrer na praia? Mas aquilo era uma coisa que eu não via de jeito algum eu morta. E aqui eu aqui, graças a Deus, com um só, mas utilizando ele de uma boa forma. Assim, Eliette, o si e esses casos pessoais, assim, é muito difícil a gente comentar, né? Mas eu vou usar a exemplificação de um caso lá do Fé e Caridade, que era de um senhor que trabalhava lá no Fé e Caridade, assim, um trabalhador, um baluarte, vamos dizer assim. E aí ele começou a tossir, 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 foi diagnosticado com tuberculose, e ele falou assim, eu não vou tomar medicação, eu vou curar com passe e água fluidificada. E aí o pessoal ia lá dar passe, ele tomava água frutificada, e a cada semana só piorando, a cada semana só piorando, cada semana só piorando. E ele não seguia o diagnóstico médico, ele não acreditou, e acreditava que ficaria curado só com passe e água frutificada. E assim as semanas foram passando, ele se recusou qualquer tratamento médico, e até que estava quase desencarnando, e aí a equipe do passe chegou lá um dia, o médium era muito amigo desse trabalhador, e falou assim, olha, meu guia aqui tá doido, assim, quer te dar um recado, eu não sei se eu devo deixar ou não. Até porque no serviço de passe não existe isso, não há um passe incorporado, nem, mas era uma outra circunstância, porque ele tava em casa, vamos dizer assim, né? E aí o rapaz falou, não, eu quero escutar. E aí o médium deu a passividade, e o guia do médium chegou para ele e falou assim, olha, daqui a 2 semanas é o seu desencarne se você continuar fazendo só o tratamento com passe e água fluidificada e não fazer o tratamento da medicina porque você já teve o diagnóstico, a orientação médica e você está sendo teimoso. Aí a escolha é sua, se você vai querer chegar como um suicida indireto ou se você vai buscar o tratamento terreno para poder fazer e seguir, sabe? Então, o que eu estou trazendo nesse caso aqui? Porque se tem um diagnóstico médico, uma recomendação médica, é nosso dever, mesmo que seja espírita, que gosta da água fluidificada e tudo mais, conciliar os tratamentos. A gente não pode recusar um diagnóstico médico, uma orientação médica. Então, eu só não quero entrar nesse campo assim, e se tivesse acontecido, ou no seu caso, o que é isso? Porque eu acho que não compete, né? Mas eu acho que a gente pode pegar esses exemplos que a gente conhece das histórias pessoais e usar isso para uma orientação em relação à parte espiritual, em relação à doutrina espírita, como que a gente deve nos comportar. Então, nesse caso específico que eu narrei, era uma orientação clara, que a gente não pode negar o tratamento da terra, não pode acreditar que só com passe e água fluidificada é suficiente para substituir, vamos dizer assim, a orientação e os tratamentos médicos, né? A gente sempre deve conjugar os dois. Da mesma forma que, por exemplo, a parte psicológica, eu posso procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, para poder me ajudar na parte psicológica, ao mesmo tempo, frequentar as reuniões no Fé, procurar um atendimento fraterno. São áreas distintas, mas que se complementam na terapêutica espírita, né? É isso. Edu.
É, só voltando na questão que você bem falou sobre o excesso de racionalização na hora de um perigo extremo, né? A psicologia, ela fala justamente disso. Se a gente deixar um instinto de conservação, como lembrou bem o Luciano, aí, ele falar mais alto, o próprio instinto de conservação vai levar a gente isso numa visão material, né? Psicologia material falando isso. O próprio instinto de conservação pode te salvar, né? Por quê? Porque o excesso de racionalização, pensar demais numa hora de perigo extremo, vai prejudicar a sua agilidade naquele momento. Uma outra questão também é o congelamento, né? Se congelar por medo. Se você seguir o seu instinto de conservação, o medo não vai tomar conta. Lembrando, a gente estudou aqui tem pouco tempo, na 851, eu vou até ler aqui, vou ler só uma parte, né, da questão. Um espírito mau quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, quer dizer, um espírito inferior, influenciando um encarnado, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, quer dizer, pode provocar o medo ou aumentar esse medo, né? E leva ao congelamento, numa hora extrema. Então, acho que serve até para a gente aqui, né? Uma dica aí para quem esteja em perigo extremo em algum momento na vida, deixa o instinto de conservação, não pensa muito não, age. Vai agindo que automaticamente o medo não toma conta, se há essa ação, e não pensa demais, não deixa o instinto tomar conta, né? É muito mais viável aí se conservar, né? Preservar a vida. Só isso aí. Isso é verdade. Aí pode ser a oração do Benedito, né? Ó, Senhor, o Benedito está aqui e sai correndo. Então faz a conexão para poder receber a intuição também, mas deixa o instinto agir, né? Para poder, de fato, a gente não tem ele à toa, né? É isso. Bom, 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Então, a gente já passou por alguns apertos aí ao longo da vida, né? Por que deixa acontecer esses apertos aí sem que nada de mal ou de mais grave tenha acontecido? Então, o fato de ser a sua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejastes, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Então, é algo que nós mesmos desejamos para nos tornar melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Então, sabe quando a gente passa por um aperto, um cagaço, vamos dizer assim, que a gente reflete sobre a nossa vida e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, é mais ou menos nessa situação. A gente olha isso e pensa assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Mas a gente só faz essa reflexão se nós estivermos abertos a nos tornarmos uma pessoa melhor. Se nós estivermos com o nosso campo da intuição para os espíritos superiores, para os nossos guias e mentores, para que a gente, de fato, reflita e procure uma solução, procura uma forma de lidar com a vida melhor, né? Sobrevindo o mau espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele, né? Porque a gente sabe que não existe espírito destinado ao mal, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outro perigo e deixas que, de novo, tuas paixões se desencadeiem. Então, se a gente entra pela influência dos maus espíritos, a gente acha que a gente vai estar sempre escapando, né? Que posso continuar com o mesmo tipo de comportamento, com as mesmas atitudes, que não vai ter perigo nenhum. Então, por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida, ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e assim emendar. Então, o fato é que basta uma gripezinha mais forte que a gente perceba a nossa fraqueza, né, enquanto matéria, espírito aqui encarnado. Tem um amigo meu que ficou doente esses dias,
Aí ontem ele até chorou lá com a esposa, chegou falando hoje lá no trabalho, até chorei, eu achei que eu fosse desencarnar, não sei o que, o menino mais novo que eu, todo, eu falei, tem dó. Então, assim, um sufoco que passou no campo da saúde já é motivo suficiente para a gente repensar a vida e até mesmo cogitar a questão se já está na minha hora de desencarnar ou não. Por quê? Porque é muito frágil a nossa existência. Como diria minha avó, né? Para morrer basta estar vivo. Então, é muito fácil a gente desencarnar, é muito fácil a gente colocar numa situação para ver que a gente não é esse suprassumo todo que a gente acha, ou que temos essa invencibilidade toda, né? Então, essas questões, elas vão aparecendo para nós, para lembrar dessa nossa fraqueza, dessa nossa fragilidade, dessa nossa necessidade que temos de Deus, então, de procurá-lo de fato como pai, como um protetor, como alguém que vai cuidar das nossas angústias, das nossas dores, mas que também devemos a ele as nossas alegrias, as nossas felicidades. Então, quando a gente analisa a causa, né, desse perigo, a gente percebe que quase sempre essas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência, né, no cumprimento de um dever. Então, essa negligência é que nós devemos refletir, né? A gente não pode ficar apegado ao fato em si, mas sim o que tem por detrás daquele fato. Será que aquele fato foi desencadeado por algo que eu fiz de forma equivocada? Será que aquele fato em si mostra para mim uma negligência que eu tive de um dever que eu deveria ter cumprido? Então, dessa forma, os espíritos vão nos mostrando, né? É como se fosse olhar no espelho aquilo que a gente ainda não estava enxergando, ou colocar um óculos, né? Para que a gente consiga ver de forma mais apropriada. Algum comentário, pessoal, sobre essa questão? Bom, 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Então, lembra que a gente comentou a questão da desencarnação. Às vezes a desencarnação ela vai se dar de um tipo, mas como que isso vai ser no campo prático? Pode ser de diversas formas. Então, às vezes a pessoa precisa de desencarnar de uma hora para outra. Mas se vai ser de um infarto, de um AVC, de alguma outra coisa ali, pode ser que tenha algumas nuances, pode ser que isso vai se desenrolando de acordo com a encarnação. Mas o gênero tem como o espírito saber de forma antecipada? E os espíritos esclarecem, sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Então, de acordo com o gênero da vida que nós levamos aqui, a gente sabe que vai morrer mais de uma certa forma ou de outra. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não o sucumbirá. Então, é interessante quando os espíritos usam de um termo, que é quando eles vão falar sobre o véu do esquecimento. E se a gente analisar do ponto de vista físico mesmo, o que é o véu, né? O véu é algo que, assim, a gente consegue ver o que está do outro lado, mas não consegue ver direito, né? Assim, então a gente nem vê nem desvê. E muitas vezes o que passa na nossa encarnação é exatamente isso. Se a gente parar para pensar o que a gente combinou e pediu quando estava no mundo dos espíritos, na erraticidade, a gente não sabe direito, assim, a gente tem esse esquecimento do passado. Mas de vez em quando nós temos esse véu que faz com que a gente entreveja o que a gente pediu, o que está o porvir, o futuro, né? Então a gente consegue mais ou menos olhar aquele véu fininho do que está acontecendo. Então nós, enquanto espíritos, podemos até saber, mas quando chega aqui no corpo físico, né, ou quando está muito ligado à matéria, é mais difícil ter esse discernimento ou essa lembrança de forma mais clara. Mas a gente sabe o gênero, sabe as lutas que a gente vai ter que enfrentar para não sucumbir a tudo isso, né? Luciano. Ô, Pedrão, fiquei pensando aqui e pegando lá no livro dos médiuns, né, uma separação entre inspiração e intuição, né? Então, pelo menos lá, a intuição vem de algo que internamente, do ponto de vista dos cofres espirituais, você
sabe por onde caminhar, né? Então, estou passando por um determinado problema na vida que, às vezes, eu já passei em outras situações de outras vidas esse mesmo problema. Então, eu tenho uma intuição, né, dos arquivos do meu espírito, de como resolver isso, né? E outras vezes eu não passei por isso, eu não tenho uma intuição de como seguir esse caminho. Aí pode ser que estejamos sujeitos às inspirações, né, dos bons amigos espirituais, que com certeza querem o nosso bem o tempo inteiro. Nós temos dificuldade de ouvir isso. Então, esse é um ponto. E eu fiquei pensando sobre a intuição exatamente nesse sentido, porque penso que quando na erraticidade também, se temos a oportunidade de escolher os gêneros das provas que vamos enfrentar aqui, e não obstante também o gênero da nossa desencarnação, né, se tivermos capacidade de lidar com isso, na erraticidade, de escolher o caminho, né, mais ou menos como ocorrerá o nosso desencarne, penso eu, que mesmo com o véu de esquecimento, temos essas intuições, né, assim, algo desse tipo. Porque eu fiquei pensando aqui de um palestrante espírita, né, que muita gente conhece, e a esposa dele desencarnou foi atropelada, né, por um carro, algo desse tipo. E ele contou uma vez numa palestra espírita que, posteriormente, né, com a comunicação com ela já desencarnada, que ela já sabia, né, já tinha uma intuição de que iria desencarnar dessa forma também, e estava ali resgatando, né, hábitos passados no desencarne dessa forma também. Então, assim, aí eu pensei exatamente nisso, né, na intuição daquilo que nos espera. É como se, penso eu, que é como se fosse um caminho, né, uma rota, mais ou menos assim, uma cartografia, mas que a gente não sabe a rua certa, onde vai ser. Mas a cartografia a gente tem, né? Então, me parece que pode ser isso, né? O gênero que nós escolhemos, né, que vamos desencarnar, me aparece como uma intuição, né? Fala que sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-la, né? E assim, então, posso ter intuição, né? Quando me vem essa intuição, quando eu estou conectado comigo mesmo, quando eu estou os meus canais internos abertos, né? Pode ser que isso venha, né? Essa cartografia, né? E o instinto de conservação vai tentando me tirar disso, entendeu? Porque eu preciso fazer, né? A vida me puxa, né, a fazer mais também. Até chegar o momento da hora derradeira que não tem mais nada que fazer quando toca o sino, né? Então, Deus nos chama, né? Mas acho que nessa cartografia, o tempo inteiro, quando temos essa intuição, o instinto de conservação, ele nos leva, né? Eu não vou muito por aqui, não, embora algo me fale disso, mas até que chega uma hora mesmo que as coisas se sucedem, né? Não sei, pensei nisso aqui. É interessante, assim, essa sua fala, porque me fez refletir aqui sobre uma pessoa, por exemplo, que possa ter uma intuição que vai desencarnar com alguma doença. Um exemplo, né? E aí, imagina só, para o espírito, que cada vez que acontece, por exemplo, que a pessoa precisa passar por uma cirurgia, ou que precisa fazer algum tratamento, ou que fique mais debilitado, imagina o espírito que pode ter essa intuição que ele vai desencarnar com alguma doença, mas que ao mesmo tempo ele tem que aprender a desenvolver a fé, né? A fé de que o tratamento vai funcionar, a fé de que ele vai conseguir superar tudo isso, que o tratamento médico vai resolver a situação, que a fluidoterapia e toda a dinâmica do espiritismo vai ajudar a combater. E aí, às vezes, acontece uma situação, um problema na saúde, e ele tem que usar tudo isso e vence. Aí daqui a pouco mais uma, daqui a pouco mais uma, até que a gente não sabe quando ou como vai ser o processo de desencarne, mas o espírito pode saber que vai ser através de uma doença. Então a gente não sabe também dos mecanismos e de como que isso vai refletir na bagagem do espírito, sabendo que ele vai desencarnar por uma doença e passando por diversas doenças na vida, como que ele vai desenvolvendo e trabalhando essas potências dentro do espírito de perseverança, de resiliência, de fé, de não se revoltar contra Deus. Então, a gente não sabe todos os benefícios que ainda existem nesse mecanismo divino todo, né? De planejamento reencarnatório, de potências divinas, de como que o espírito vai lidando com essas duas informações que ele tem, de um planejamento reencarnatório e de uma vivência que está acontecendo aqui enquanto encarnado. Então, é um campo ainda muito doido, né? Assim, e na psicologia espírita aí também
deve ser uma questão bem interessante, né? Edu, O Luciano colocou bem essa questão da inspiração e intuição, né? Porque a gente pode estar inspirado por um espírito obsessor, né? Ou inspirado por um sim, espírito de luz, né? Mas, no geral, a gente vive muito, muito influenciado. A gente, mesmo que estuda espiritismo aí, que se esforça tanto, a gente vive, né? Inspirado pelo lado negativo, digamos assim. E aí talvez 10% do nosso tempo de vigília, né, de acordada, a gente se inspire aí por espíritos superiores. E fora a nossa intuição, que também é uma coisa que, né, a gente tem intuições aí de mil coisas, né, que às vezes não acontecem. Pelo menos comigo, né? Estou dando exemplo da minha pessoa e talvez um exemplo aí de quem trabalha com psicologia, o Luciano também trabalha com isso. Os pacientes vão trazendo coisas assim que às vezes não se concretizam mesmo. Para isso surgiu um filme, chama A Origem. É um filme muito cabeça, vejam lá. Mas, resumidamente, eles conseguem processos de sono induzido por processos químicos que vai lançar uma ideia dentro da cabeça da pessoa. Então, tem muito de espiritismo ali, né? A questão do obsessor, que lança uma ideiazinha, aquela monoideia que vai, né, consumindo a pessoa. E a outra ideia é para desanuviar todo esse processo, né? Eu acho que a outra história que eu vou contar aqui, vocês já devem ter ouvido, muitos aí ouviram em palestras, né? Vou falar mais resumidamente para não tomar muito tempo. São Francisco de Assis estava, junto com o auxiliar dele, subindo uma montanha, indo para um mosteiro, e pegaram uma nevasca, chegaram na porta do mosteiro, estava fechado, eles iam morrer de frio. Aí o ajudante dele lá, o companheiro, falou assim: São Francisco, nós estamos agora nas mãos de Deus. São Francisco caiu na real e falou assim: poxa, começou a dançar de alegria, né? Ele começou a ter ali né, uma explosão de alegria dentro dele. Ele percebeu o quanto que o tempo todo nós estamos nas mãos de Deus, né? E naquele momento fatal, se ele fosse desencarnar, né, um espírito superior como ele pensou o quê? Ah, que bom, se eu desencarnar, porque é vontade de Deus, que ótimo, que eu desencarne agora e esteja cada vez mais próximo às mãos de Deus. Eu acho que isso é muito emocionante e traz para a gente essa reflexão, né? Será que a gente tem que se preocupar tanto com isso? Que nós estamos o tempo todo nas mãos de Deus, né? E na hora que a gente for desencarnar, se a gente, né, procurar ter essa visão, que a gente se entregue, né, nas mãos de Deus, literalmente. Era isso. é muito bom, Edu. Essa história é muito boa, né? Porque toda hora a gente quer entregar o controle na mão de Deus, mas a gente fica puxando de volta, né? Até não ter a opção de puxar de volta. Muito bom. Leci, Ô, Pedro, eu me lembrei que também acho importante a gente, né, falar sobre isso, a questão, por exemplo, de uma reencarnação, vamos dizer que o espírito escolhe, né, uma programação para ele desencarnar de tal forma, vamos dizer assim, ou não também. Mas eu me lembrei do livro Ação e Reação, aquela história de Lucas e Ascânio, né, onde se faz a programação deles, né, de, de reencarnação, que eles vêm como viador, que eles jogavam, né, umas pessoas lá da ribanceira lá, foi até naquela época da Guerra da Joana d'Arc que eles trabalhavam, né? Mas eu acho interessante é uma fala que tem nesse livro que o benfeitor traz, que ele fala assim, em relação a essa questão, né, das reencarnações, ele fala assim, posso ler, Pedro? vai, pode. Então, tá, não, porque eu não sei. Ele fala assim, ó, entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrenos, em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas
para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro. Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceitas de boamente e preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenizam os rigores da provação necessária. Bem, sabemos que se uma onda sonora encontra outra de tal modo que as cristas de uma ocorrem nos mesmos pontos dos vales da outra. Esse meio, em consequência, aí não vibra, tendo-se como resultado o silêncio. Assim é que, gerando novas causas com o bem, praticando hoje, podemos interferir nas causas do mal, praticando ontem, neutralizando e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem, através de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade, o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Eu achei que cai com estudo, não é, Pedro? Sei. Eu acho que sim, depois você coloca pra gente o texto ou a indicação lá da passagem, porque aí fica mais fácil, né, da gente ler e compreender, mas é bom essas indicações assim para a gente ir linkando, né, as passagens com outras obras, outros trechos, né? É porque essa ideia, né, às vezes fazemos uma programação, né, justamente com dívidas bem intensas que nós fizemos do passado, mas quando a gente vem com essa proposta, igual ele está falando aqui, né, do trabalho, do estudo, né, de voltar, né, a linha reta, né, do Evangelho, eu acho que nós temos aí, se a gente for desencarnar de uma forma bruta, isso vai ser amenizado também um pouco, nesse sentido também, né? Acho que é isso que ele está falando aqui. Mas eu coloco lá a página, o texto, tá bom? Beleza, Alessi, obrigado. Celinha, é isso. A reunião é toda sua de volta. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Semana que vem não estarei aqui, mas será o Sérgio. Acho que agora vai estar tudo certo. A gente fez essa troca e semana que vem ele vai estar aqui com vocês. Ô Pedro, olha, muito obrigada. Eu estou, assim, dividida. Não sei o que eu vou pensar essa noite.